Da Escola Santo Afonso Rodrigues, da Escola Padre Arrupe, do Espaço Magis, Paróquia Santo Inácio, Centro Social Padre Arrupe, Colégio Diocesano e os amigos e amigas que se fazem também parte, né, comunidade local presente nesse nosso momento. A cada mês, nós somos convidados a nos envolvermos nesta campanha, do qual intitulamos Campanha Permanente de Valorização e Proteção à Vida. Em janeiro, onde falamos do Janeiro Branco, esse cuidado com a saúde mental. Agora, em fevereiro, é o Fevereiro Roxo, que nos convida para a prevenção ao Alzheimer. E assim, a cada mês, nós somos convidados a nos envolvendo e buscando ter esse cuidado conosco e também o cuidado com os demais. Foi constituído no Diocesano uma comissão para pensar a cada mês, né, sobre uma temática desse cuidado para com o outro. E também nós estendemos para os demais colaboradores, né, das obras aqui de Teresina também, uma comissão onde podemos estar nos conversando, nos envolvendo e participando assim como estamos agora. Da participação de cada um, nós pedimos, durante a fala dos nossos facilitadores, vocês desligam os microfones e quando quiserem fazer alguma pergunta, participar, vocês vão escrever pelo chat. Então, a Lisiane, do setor de comunicação, ela vai estar registrando e depois nós vamos o quê? Socializar, colocar para os nossos facilitadores. Então, eu quero agora convidar a professora Eugracilene e o Douglas Messias, onde irão fazer esse primeiro momento, que é também da nossa oração. Com você, Eugracilene. Então, boa noite a todos. Certamente, nós não podemos cuidar da saúde mental se não pensarmos no nosso espírito. E é oportuno que iniciemos, então, esse nosso momento de debate, esse nosso momento de conversa, invocando juntos a Trindade Santa, para darmos início à nossa oração. Antes de invocarmos a Trindade, vamos colocar-nos diante do Senhor, pedindo para que essa vitória de vencer a si mesmo seja a nossa máxima de hoje, como nos diz, como nos lembra Santo Inácio de Loyola. Cantemos juntamente com nós. A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo, é vencer a si mesmo. A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo, é vencer a si mesmo. A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo, é vencer a si mesmo. Imbuídos deste espírito de estarmos unidos e no desejo de vencer os medos que temos, vamos pedir a presença da Trindade Santa, que ela venha permanecer entre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do
te aclamar. Deus trino de amor. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, o que quer, o que você deseja para este momento, quais são os seus anseios. Não só pedir, mas também agradecer, se colocar na presença de Deus e trazer aqui, trazer para esse momento tantas pessoas que no momento são acometidos pela Covid-19, tantas pessoas também que sofrem com Alzheimer, que nós possamos, no nosso dia a dia, compreender a estas pessoas, compreender mais ainda a sua realidade, conviver melhor. Convido a cada uma agora a acompanhar conosco um poema oração do nosso cardeal José Tolentino Mendonça. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos do quê? Acompanhemos juntos. Senhor, Está saindo, viu? livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus, do pânico disseminado. Sim, porque em vez de construir sabedoria, ele nos atira, desamparados, para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor, por favor. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que se nós não pudermos abrir a porta, nós temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, ó Senhor. Livra-nos do vírus da comunicação vazia, que vem em doses maciças, pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Do silêncio. Livra-nos. Livra-nos, Senhor, do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender, ó meu Senhor, nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, por favor. Livra-nos do vírus das noites sem fim, pois Tu não deixas de recordar que Tu mesmo, ó Senhor nosso Deus, Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Nesse momento, então, nesse momento meditativo, podemos então nos interrogar. O que mais me tocou nessa oração? O que mais me despertou nesse vídeo?
Quais são os vírus que no momento desejamos nos libertar? Uma das possibilidades que nos foi colocada é que ainda que nós não possamos abrir portas, nós temos ainda possibilidades de abrir janelas. Que janelas nós queremos abrir neste momento? Livra-nos, Senhor, do individualismo. Livra-nos, Senhor, dessa comunicação vazia e abra a nossa mente para que possamos, na noite de hoje, aprender a lidar com nossas diferenças. Precisamos aprender que somos vulneráveis, caminheiros, errantes, necessitados, certamente, da tua misericórdia, da tua graça. Livrai-nos, Senhor. Mantenhamos esse pensamento e esse desejo. Vamos juntos agora acompanhar e encerrar este momento de oração, fazendo juntos a oração de São Francisco de Sales. E em seguida cantaremos. Senhor Jesus, em oração, uma vez vos pedi e pedirei sempre. Que eu faça a vossa amorosa vontade todos os dias da minha frágil vida. Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, meu coração, memória, entendimento e toda a minha vontade. Concedei que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. Transformemos essa nossa oração em melodia, em canto. Senhor Jesus, em oração, uma vez os pedi e pedirei sempre. Senhor Jesus, em oração, uma vez os pedi e pedirei sempre.
que faça eu a vossa amorosa vontade todos os dias da minha frágil vida. Em vossas mãos, bom Deus, entrego meu espírito, meu coração, memória, entendimento e toda a minha vontade. Concedei que com tudo possível os amigos da graça sempre nos ouvir. Amém. Concedei que com tudo possível os amigos agrade, sempre vos louve. Amém. Continuemos a nossa oração, continuemos a nossa noite, me desculpem, contando sempre com a presença da Trindade Santa, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Passo agora a palavra para você, Roberto. Obrigado, Gracilene, obrigado, Douglas, né, por esse nosso momento de oração. Então, a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, ficou conhecida erroneamente como esclerose ou caduquice. A origem do nome Alzheimer é uma homenagem ao psiquiatra alemão Aloysio Alzheimer, responsável por descrever a doença. A gravidade da doença aumenta ao longo do tempo, sendo que a maioria dos portadores de Alzheimer são idosos, com idade superior a 65 anos. Apesar de não possuir cura, existe tratamento para o Alzheimer, e é muito importante que seja realizado corretamente. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença causada pela morte de células cerebrais. Ela se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a estimativa é de que no mundo existam cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, é estimado que existam cerca de 1,2 milhão de casos, sendo que a maior parte deles ainda não foi diagnosticada. Isso ocorre porque, em muitos casos, a doença é confundida com uma condição dos idosos, um declínio cognitivo relacionado à idade, e assim a suspeita de Alzheimer é descartada. O Alzheimer é a doença que mais provoca quadros de demência e é caracterizada por alterações audioespaciais, alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, desorientação do raciocínio, falta de concentração, distúrbio de aprendizado, impossibilidade de realização de tarefas complexas, impossibilidade de julgamento, afetação na linguagem e habilidades visuais e espaciais. Principais causas da doença de Alzheimer. De acordo com estudos da Fundação Alzheimer, existem vários estudos em desenvolvimento que buscam entender as principais causas da doença. E que se sabe é que muitos fatores contribuem para seu surgimento, como proteínas danificadas,
genética, falha de energia neural, neuroinflamação e doença vascular. Na apresentação do livro do PEC, nos diz que cada unidade educativa da rede se compromete na busca pelos melhores meios para dar vida e esses projetos educativos comuns. E, nesse sentido, estamos aqui, reunidos nesta noite, nos qualificando, nos informando, para podermos contribuir para a transformação das nossas unidades e a transformação da sociedade da qual atuamos. No PEC 75, nos fala sobre a dimensão do clima institucional, onde devemos sempre zelar pelo cuidado pessoal de cada um dos membros da comunidade, o cura personalis. Cuidar da pessoa, porque ela é sempre o centro do processo. E esse é o nosso fazer. Cuidar de crianças, cuidar de jovens, cuidar de adultos e cuidar de idosos. Então, nesta noite, nós temos a alegria de contar com 3 facilitadores que vai nos ajudar também a refletir sobre essa temática. Então, eu quero aqui apresentar nossa primeira mediadora, é a Samara Barros Soares, onde vai nos falar sobre as medidas de prevenção terapêutica no Centro Social Pedro Arrupe. Então, ela é terapeuta ocupacional pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão em saúde pela UESP, ela é efetiva da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, terapeuta ocupacional do Centro Social Padre Arrupe, aqui em Teresina, e coordenadora executiva operacional, o CEL, do Espaço Terapêutico Integrado de Teresina e Presidente Dutra, no Maranhão. O nosso segundo facilitador é o irmão Epifânio. Ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Espiritualidade Naciana pela Universidade Pontifícia de Comillas, em Madrid, na Espanha, mestre em Gestão Educacional pela Universidade Vale do Rio Sinos, Unicinos, e doutorando em Educação pela mesma Unicinos. Então, ele vai trazer para nós, nessa linha da espiritualidade, tomai, Senhor, e recebei toda a minha memória. Contamos também com a presença da Regianeide Lopes de Oliveira. Ela tem a formação em Pedagogia pela FAEP e pós-graduação em Docência do Ensino Superior também pela FAEP. E ela vai nos trazer, falando dessa saúde, sobre a importância das atividades desenvolvidas no Centro Social Padre Arrupe para a qualidade de vida dos nossos idosos. Então, é com alegria que nós recebemos a vocês e a todos aqui que estão nesse momento. E pedindo que desligue seus microfones durante a fala, e aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, você vai colocando no chat, pois a nossa querida Lisiane, do setor de comunicação, ela vai registrando, e depois das apresentações, nós colocaremos para os nossos facilitadores. Então, a gente passa a palavra para o irmão Epifânio. Então, Samara, peço que você agora saia da tela, né? Clica aí no compartilhar, sai daí para poder entrar a imagem do irmão Epifânio. Certo, saiu. Valeu, Samara. Então, com a fala, o senhor, irmão Epifânio. Obrigado, Dorivan. Uma boa noite a todos. Uma grande alegria estar com vocês, então, para mais uma vez darmos continuidade a essa dinâmica do cuidado, do acompanhamento, e que com o mês de fevereiro nos facilita e nos sensibiliza a questão do combate e do tratamento, né, ao Alzheimer. Então, esse cuidado à memória. Uma das propostas dessa live, formação, webinar que estamos tendo na noite de hoje, é justamente uma interlocução, uma interdisciplinaridade, em que cada um dos 3 facilitadores ficamos com cerca de 15 minutos para expor o tema, para dar pontos de vista, para colocar a todos um olhar desde seu lugar de fala, né? Desde seu espaço, sua ambientação, sua própria formação. E eu, então, possibilito e facilito com vocês o tema de como a espiritualidade pode se engajar na dinâmica da memória. Porque, na verdade, o trabalhar a memória, o ter a memória como uma potência da alma, como diz Inácio, é o mote que tomo com vocês para trazer
nesse mês de fevereiro, né, o fevereiro roxo, a dinâmica de estarmos sensíveis ao tema do combate, do cuidado ao Alzheimer. Então, não só focar, né, na doença ou na dinâmica da existência ou da ausência, na verdade, dessa memória, né, mas, ao mesmo tempo, como trabalhar a memória para fortalecê-la. Nesse sentido, Santo Inácio coloca na oração, que se tornou a oração inaciana por excelência, o Tomai Senhor, ele coloca 3 potências da alma: vontade, entendimento e memória. Esses são 3 fatores que Inácio conectou como para nos dizer que a nossa alma tem força, tem potência e ela funciona nessa tríade. Porque quando temos a vontade, se não tivermos a memória e o entendimento, seria algo muito ilhado, seria algo que não tem complementariedade. Se eu tenho só a vontade, sem o entendimento ou sem a memória. Se eu tenho apenas o entendimento, mas não tenho nem a vontade nem a memória, tampouco funcionaria. E se eu tenho a memória de tudo o que eu entendo e de tudo o que eu tenho vontade, mas tampouco aplicasse a vontade, o entendimento, a memória, também não seria a conexão necessária para a vida ser integral. Então, o destaque, a memória que eu faço aqui, por esse viés da espiritualidade, da mística, ele vai muito nesse sentido, no modo como é uma tríade no contexto inaciano, na espiritualidade inaciana, na pedagogia inaciana, a dimensão da memória. Haja vista, por exemplo, que a Ratio Studiorum, que é o método de estudos inaciano, jesuítico, hoje traduzido nos últimos 30 anos como o PPI, o Paradigma Pedagógico Inaciano, utiliza da memória como ferramenta. Então, a memória como ferramenta é algo muito próprio dos inacianos, da pedagogia jesuítica, da educação que praticamos de forma integral. Em dado momento, e num contexto educacional, escolar, a memória ganhou um lugar de primazia. A memória para o conhecimento, para a dinâmica cultural e educacional, ela teve um lugar de honra, assim como nenhum outro conteúdo poderia estar, nenhuma outra dinâmica. Então, a arte da memória, o memoriar, e aí eu não estou dizendo o memorizar, né? O memoriar. A diferença do memoriar para o memorizar. Memoriar é, de fato, você colocar vida nas lembranças que tem, no que você resgata, não simplesmente de uma forma mnemônica, mental, que aí seria memorizar. Eu memorizo quais são as letras do alfabeto, e então eu sei que elas vão de A a Z. Isso fica em nossa memória e a gente vai usando isso para a vida. E nunca esquece. E nunca esquece, mesmo que a gente não use. Normalmente, nunca vamos esquecer que o alfabeto que usamos começa com A e termina com Z. Então, essa memória que fica guardada para nós é um dado. Mas o memoriar é diferente, porque o memoriar ele traz subjetividades. Por exemplo, as últimas férias que vocês tiveram, você vai lembrar delas de um modo, o seu esposo vai lembrar de outro, o seu filho vai lembrar de outro, e o dono do restaurante que vocês foram atendidos durante as férias vai lembrar de outro modo. Esse memoriar implica afeto. O memorizar nem tanto, ele é mais técnico, é mais cru, é mais objetivo. E o memoriar não, ele mexe com os afetos, com as lembranças que temos. E nesse sentido é uma potência da alma, o memoriar, o resgatar passados, resgatar histórias para construir uma memória, porque a memória ela é construída. Então, nesse mês de fevereiro, ao tratar sobre como podemos trabalhar uma dinâmica e um fortalecimento de exercícios que combatam o Alzheimer ou que dê sensibilidade ao tema para poder identificá-lo, a mística inaciana é muito propícia a isso. A memória que Inácio traz como potência tem a ver com afetos, aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente traz aos afetos e cria um cenário, uma composição de lugar. E aí vê que memória, por exemplo, tem a ver com o que ouvimos, o que vemos, o que cheiramos e sentimos a partir do olfato, o que degustamos, uma memória gustativa,
uma memória de que a gente come certo prato de comida ou a gente toma determinada bebida e tem gosto de infância, tem gosto de casa de vó. Isso a memória faz com a gente. Então ela é muito complexa e bonita justamente por isso, porque ela envolve os afetos e passa pelo sensível. Então trazer a memória como essa dinâmica para o mês, né, através de algo que foi estudado muito recentemente, que é o Alzheimer, ele tem essa complexidade. Então, além de termos daqui a pouco as falas que vão abordar a dinâmica em si do memoriar, do memorizar, do próprio Alzheimer em si, que trata mais do esquecimento do que da memória, né? Do ter a memória, mas o modo como ela vai se perdendo ou se confundindo a partir de uma dinâmica neurológica, que é o que faz essa descoberta, né, do Alzheimer a partir dos neurônios, a partir da questão neural. Eu trago aqui esse viés e esse olhar de como devemos ser agradecidos pela memória agradecida que temos. E nisso, então, eu queria trazer um autor também, o Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, ele trabalhou muito a dinâmica da memória e estudou etapas, fases, facetas da memória. Então, junto à dinâmica inaciana, do que eu trago a aplicação de sentidos para a memória, a diferenciação entre memorizar e memoriar, de como a memória é um requisito e um pressuposto para a educação, né? Os exames avaliativos não acontecem classicamente de outra forma, senão com o que você lembra do conteúdo que aprendeu. E como transformar isso em escrita para responder questões é o que está no universo dos nossos estudantes, por exemplo, né? Da juventude que vai fazer exames seletivos. Então, nesse sentido, vai ganhando certas facetas que a memória vai sendo trabalhada. E Paul Ricoeur, ele tem algumas classificações da memória que pode ser interessante trazer aqui nessa noite de hoje também. Por exemplo, a memória impedida. Tem um pouco a ver com o Alzheimer, a memória impedida, porque é aquela memória que a gente não alcança ter, mas viveu. Vivemos realidades que a gente não alcança mais trazê-la à memória, trazer ao entendimento, trazer à vontade. E é uma memória impedida pelo tempo, ou por circunstâncias externas, por bloqueios mentais. A memória impedida é uma característica da memória. Mas também pode ser a memória reconstituída. Eu lembro de algo diferente do modo como aconteceu, porque eu reconstituí para mim aquela memória, de modo que para mim é muito mais fácil, mais gostoso, melhor, mais saudável que eu lembre de tal evento desse jeito e não de outro. E por isso, então, eu reconstituo a memória, diz Paul Ricoeur. Uma outra ainda é a memória manipulada, em que as características da ação que lembramos, porque memória é vida, né? Memória é sobre o que vivemos. Memória é sobre o que existiu. A gente pode criar, por exemplo, falsas memórias. Memória de algo que não existiu, mas a gente jura de pé junto que sim, aconteceu. E bate o pé e causa certo conflito com outros, porque lembramos que foi assim. E o outro lembra que foi totalmente diferente. Então, essa dinâmica da memória é relação. É relação também, né? De como vamos fazendo uma memória manipulada, reconstituída, impedida. É a dinâmica entre a memória e a história, porque tem também uma memória comandada. Ela tem muito a ver também, a nível da memória, como eu a estou tratando aqui, com a dinâmica do inconsciente. Do inconsciente. A gente guarda muito no nosso inconsciente e o modelo memorial resgata de lá e traz ao consciente, aquilo que a gente lembra. Um exemplo. Muitas vezes acontece que a gente não recorda bem o nome de alguém. Está conversando e não lembra o nome da pessoa, mas está com o rosto dela na nossa frente. A memória da gente vem primeiro de uma forma visual, nesse caso, e a gente tem o rosto da pessoa, eu estou olhando para ela aqui, mas não lembro o nome. A nossa memória faz esse caminho, em que a memória visual se torna uma e a memória escrita, que a gente leu o nome, ou a memória auditiva, em que a gente ouviu o nome da pessoa, se torna outra coisa. Vem que complexo. Então, não é que a memória está falha, é que a memória tem essas segmentações, tem esses compartimentos, que acaba sendo para um mais fácil lembrar rostos do que nomes, e outros mais fácil lembrar nomes do que rostos.
Nesse sentido, a memória cria também histórias e ela pode ser comandada por nós. Por exemplo, uma frase que a gente costuma ouvir bastante, que toca essa dinâmica da memória, numa profundidade mística, em algo relacional, em algo que eu estou trazendo desde a dinâmica da espiritualidade, é dizer, não é bem assim que eu me lembro disso. Não é dessa forma que eu me lembro disso. Mas aconteceu. E outro foi te narrando, e você vai construindo essa memória que o outro está narrando na tua cabeça. E você diz, não, não foi bem assim não. A memória dele é outra para aquele evento. E como lidar com isso? Então, essa dinâmica da memória não é também outra coisa, senão o próprio Evangelho. E resgatando a dinâmica do Evangelho e da Boa Nova, não é outra coisa o que fazemos ao evangelizar, senão trazer à memória o memorial da vida de Jesus. Trazer de novo o que ele viveu, e ainda bem que temos os evangelhos escritos como narrativa para indicar o que ele viveu, mas se a gente não lembrar, não recordar, recordar vem do coração, né? Trazer ao coração, se a gente não lembrar, não memoriar a vida de Jesus, raramente a gente vai ter sempre a Bíblia na mão, ali ao nosso lado, para lembrar o que foi feito. Então, a nossa memória guarda também esse afeto. E desse modo, existe, por exemplo, e aí está a dinâmica de uma mística também inaciana e cristã, a memória coletiva. A memória coletiva em que a gente aceita, compõe e vive uma vida eclesial, uma vida religiosa, uma vida comunitária. Nesse sentido, então, a memória coletiva é uma outra faceta da memória. Todo mundo lembra do mesmo jeito, como foi a ascensão de Jesus, ou como foi a crucificação. Ninguém vai lembrar de uma crucificação sem cruz. Ela vai estar lá. É uma memória coletiva, guardada por todos, com elementos significativos em que todos têm consenso. Foi assim. Memória coletiva. Uma outra memória também que nos ajuda é a memória seletiva, hein? Onde a gente só lembra o que a gente quer. Só lembra o que a gente gosta. Não, isso eu não me lembro. E quantas vezes já nos salvamos em nossa sanidade mental quando a gente, de fato, não lembra de tudo. Quando a gente não lembra de tudo. Lembra do que mais gosta, do que mais convém, do que mais nos alegra. E as outras coisas nós somos capazes de guardar no local do inconsciente, da nossa mente, que raramente é resgatado. Né? Raramente é resgatado. E aí sim, processos terapêuticos que vão resgatando a memória e liberando a gente de certos traumas, de certas feridas, de tão bem guardado que estava e condicionando a gente em nossa história, a gente acaba não tendo mais memória sobre isso. Então, sim, processos terapêuticos são processos de memorização, de memoriar aquilo que vivemos e trazer essa dinâmica. E nesse sentido, então, eu vou fazer uma relação entre a memória e o oblivion. O oblivion como esquecimento, porque, de fato, lembrar é esquecer. E esquecer é complexo. Então, sim, enquanto lembramos, há também aquilo, e grande parte, na verdade, das coisas a gente esquece. E não necessariamente lembra na nossa vida, na nossa história. Porque, coitada das pessoas que teriam, então, muitas décadas de vida de ter que lembrar tudo o que viveu. Não. Se guarda na memória aquilo que gera mais o afeto em você. E nesse sentido, então, a memória e o esquecimento estão muito juntos. A memória como oblivion também, porque o que eu lembro é o que eu também deixo de lembrar, é o que eu quero esquecer, é o que eu guardo em outra parte da minha memória e não a resgato, e não a trago, e não a socializo, ou não a lembro de alguma forma propositadamente. Então, nesse mês de fevereiro, tratando do Alzheimer como uma doença cognitiva, como uma relação de esquecimento em outro nível, que é justamente o nível da quebra, da impossibilidade. Eu quis trazer também essas outras possibilidades que a memória nos dá, inclusive o esquecimento, que nos faz mais sãos. E existe, sim, casos raros em que certas pessoas não conseguem esquecer. Tem uma mente constituída e um complexo neural constituído de que ela lembra de tudo o que aconteceu, desde a mais tenra infância até o momento presente, e não esquece de nada. Os cheiros, as vozes, as relações, as falas, as cores, tudo. Tudo. São casos raros, mas acontece para mostrar o quanto a mente da gente, o quanto o nosso cérebro assim, uma das coisas mais finas da criação, ao meu ver. Sim, é possível a gente lembrar de tudo,
Existem certos casos estudados, inclusive cientificamente, em que a gente lembra de tudo, em que tem pessoas que não conseguem esquecer, e a vida delas fica muito mais duras por causa disso, porque ela não consegue esquecer. Então, levar essa relação da memória com o afeto, que é o que toca a espiritualidade naciana, a gente coloca juntos em sensibilidade afetiva o Tomai Senhor, que é justamente isso. Toma, Senhor, toda a minha memória, porque você me deu. Então, que eu lembre, que eu memorie, que eu faça a memória de tudo de bom que Deus nos dá e deu, e nunca esqueçamos disso. Mas sim, esqueçamos com mais facilidade dos nossos pecados, males e faltas, porque esse sim, a gente não deve resgatar e trazer sempre à memória, uma vez que Deus, em sua misericórdia, já nos perdoou deles. Então, o que lembrar é tão importante quanto o que esquecer. E esse viés, então, quer ajudar um pouco aqui nesse mês de fevereiro, a gente traga o combate ao Alzheimer, a sensibilização ao tema, a investigação de como orientar pessoas a conhecer o que é mais aplicado à terceira idade, à vida dos idosos, e essa dificuldade, às vezes, em descobrir, de fato, o Alzheimer acontecendo, mas para nós que ainda não estamos nessa etapa de vida, como o grupo maior presente nessa live de hoje, lembrar isso, recordar isso, trazer à memória isso, de que é uma graça e um dom poder lembrar as coisas boas que Deus nos dá, assim como é uma graça e um dom guardar ou não lembrar tanto, ou até mesmo esquecer aquilo que não nos faz tão bem. Obrigado. Obrigado, irmão Epifânio, né, por as suas belas palavras, né? Esse memoriar, né? Memorizar, né? Então, essa memória que nos traz alegrias, né, daquilo que vivenciamos, mas também essa memória que nos traz, às vezes, as tristezas daquilo que passamos, né? Então, essa dicotomia da nossa vida, né? Lembramos daquilo que é bom, lembramos também daquilo que nos traz certas dores, né? E o Senhor diz aí, termina a sua fala, dizendo que lembrar de tudo, né? Faz a vida se tornar mais dura, né? Pois acabamos não esquecendo, né? Então, e aí nós temos os nossos idosos, né? Que aí não conseguem, às vezes, mais lembrar, né? Da sua história. Então, nesse sentido, né? Queremos agradecer e queremos agora convidar a Samara. Eu vou só partilhar aqui a tela que ela mandou para mim, os slides, para que ela possa agora apresentar, né, a sua fala, onde ela vai colocar um pouco sobre as medidas de prevenção terapêutica do Centro Social Padre Arrupe. Vocês estão visualizando a minha tela agora? Sim, Roberto. Sim, pronto. Sim. Então, com você, Samara. Pronto. Gente, boa noite, desculpa aí o atropelo. Dando continuidade, eu vou falar das medidas de prevenção enquanto terapeuta ocupacional do Centro Social Padre Arrupe, pode passar, onde nosso colega já falou em relação ao conceito da doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que é uma doença neurológica, é uma perda progressiva, nós ainda não temos cura científica para essa enfermidade, e o que nos resta é acolher e cuidar e prevenir o mais precoce possível. Aí entra a questão do centro social, dentro de uma atenção primária, dentro de uma medida preventiva, de estar trabalhando a oficina da memória no setor de terapia ocupacional. Pode passar. A terapia ocupacional, que trabalha com o idoso, ela reconhece nele o indivíduo como um todo, visando uma melhor qualidade de vida e mantendo-o ativo e independente. Auxilia também o reencontro do idoso como pessoa na comunidade, na família, no lar, tornando o personagem da sua própria vida e história. Quando houve o desafio de desenvolver a atividade no Centro Social Padre Arrupe, pode passar, foi-se colocado essa ideia da oficina da memória como uma atividade a mais, que no momento, em 2017, não compunha o quadro de atividades ofertadas pelo centro, e dessa forma, o objetivo da oficina da memória é de resgatar e estimular o idoso nas atividades cognitivas,
atuar na organização do seu cotidiano, resgatar vínculos e interações de grupo diante da realidade da pandemia na atualidade e praticar as preferências apostólicas nas atividades propostas. E aí eu entro nesse aspecto, pode passar, porque ao se pensar e ao ser ofertado em 2019 a missão de acolher as preferências apostólicas como uma oportunidade, pode ir clicando, por favor, uma oportunidade de trazer para esses idosos duas abordagens que caminham de forma paralela dentro da oficina da memória. Uma, a gente tem a abordagem centrada na pessoa, e aí a gente pensar no indivíduo e na sua particularidade, pois os nossos idosos, cada um tem uma realidade socioeconômica, cultural diferenciada, cada um tem as lembranças específicas de vida, as vivências específicas de vida, e a gente não pode só trabalhar o memorizar, como o irmão Marcos falou, mas a gente trabalhar a abordagem centrada nas pessoas, nessa interface, nessa comunhão. Pode clicar mais uma vez, por favor. Que a gente traz a questão da pessoa e das pessoas, transformando as preferências apostólicas num hábito, numa rotina dentro das nossas atividades. Não tem como eu pensar em trazer essa consciência do discernimento, dos exercícios espirituais, do caminhar com os pobres, do cuidar dos futuros do nosso país, através de orientação com os jovens, e o cuidado da casa comum, se paralelo e, ao mesmo tempo, eu não pensar nesse idoso enquanto saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional e uma saúde física. Uma vez que a nossa população ela é constituída de idosos saudáveis, o idoso autônomo, que muitas vezes pega o seu ônibus e chega até o nosso centro. Outros são levados pela família por uma condição melhor, e outros vão a pé por morarem na redondeza do nosso espaço físico. Dessa forma, a nossa proposta, desenvolvida pela terapia ocupacional, dentro do centro social, em todos os nossos encontros, procuramos, nas atividades, fazer esse casamento, fazer essa comunhão. E daí, eu fiquei muito feliz em ouvir as duas palavras, o memorizar e o memoriar. E é nessa aposta do memoriar, do vivenciar, da leveza da vida, nesse fim de trajetória, que é a terceira idade, que é o nosso caminhar final, ele tem que ser mais leve, ele tem que ser mais gostoso. Pode passar, por favor. E assim, as nossas atividades, que também trazem o resgate do memorizar, com atividades de adivinhações, dinâmicas que trazem atividades com provérbios, cálculos, atividades de cálculos, raciocínios lógicos, atividades com rimas, estímulos de associação de movimentos corporais, categorização, músicas e projetos de vivência prática. Em todas essas atividades propostas, sempre é trazido a questão das preferências apostólicas e do cuidado do indivíduo idoso dentro das suas emoções, da sua espiritualidade. Porque é muito difícil imaginar, numa situação como essa que nós estamos passando, exigir que esse idoso pense no outro, qualquer pessoa. É difícil para mim, é difícil para vocês. Se nós não estivermos bem espiritualmente, na prática, no seguimento de Jesus, e se nós não estivermos emocionalmente equilibrados com as nossas faculdades mentais, é difícil a gente administrar uma doença física. É difícil a gente administrar um processo de olhar para o próximo, de olhar, de conscientizar de que eu não posso sair no meio sem máscara, que eu não posso me conectar com o outro pessoalmente por um momento dessa pandemia. Próximo. Então, assim, a gente tem conseguido desenvolver
mesmo à distância, porque antes da pandemia nós tínhamos momentos, vivências, nós tínhamos criações de memórias dessa forma, afetivas, acolhedoras, próximas, unidas, mas no momento atual e daquela forma, a gente já tinha um resultado onde os relatos dos idosos são de gratidão. Aqui são alguns depoimentos dos nossos usuários. Agora eu recordo coisas da minha infância. Recordar é viver. Venho evoluir, me sentir bem, me comunicar. E vocês observem que embaixo de cada balãozinho tem um nome. Isso é um idoso que participa do nosso projeto e que foram feitos coletas de depoimentos do real significado e do impacto da oficina da memória para eles enquanto atividade do centro. Aprendi a ser mais tolerante. Eu sou feliz, sem fronteiras, resgatar tudo o que vivi. Aqui encontrei tudo de bom. Resgata aquilo que estava esquecido. Próximo. Pode passar. E dessa forma, com a nossa nova realidade, pode voltar por favor. Com a nossa nova realidade, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos não sair da nossa linha, dos nossos eixos de trabalho, que eu chamo a saúde emocional, a saúde mental, a espiritualidade, a saúde física, com os nossos princípios voltados para as preferências apostólicas nas três unidades do discernimento e dos exercícios espirituais, do caminhar com o pobre, do estar junto aos mais desfavorecidos, o caminhar com os jovens no olhar do futuro e o cuidado da casa comum. Então, assim a gente ainda continua com os nossos objetivos de origem, com os nossos propósitos de manter essa unidade, manter essa interação, trazer no cotidiano a espiritualidade e o afetivo, com leituras através das nossas lives, através dos nossos encontros online, com a participação deles, lendo a literatura que foi ofertada pelo Colégio Diocesano, de apoio aos textos, de apoio às reflexões, que eles gostam muito, e assim contribuir para que eles se mantenham bem, se continuem junto conosco, desenvolvendo o nosso trabalho, não abandonem o nosso grupo do Centro Social Padre Arrupe, e que eles consigam ter qualidade de vida. Então, assim, eu encerro a minha fala, pode passar, agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês, com a gestão, e dizer que com fé no coração e otimismo no pensamento, o mundo se torna bem mais fácil de viver e que a nossa missão, mesmo que árdua, dura e sofrida, ela precisa ainda assim ser leve. Então, eu agradeço aí a parte da nossa equipe, que eu fiz questão de colocar, porque nós apoiamos uma atividade do outro e nós estamos juntos como família, nessa caminhada, nessa atualidade da pandemia, mas acreditando que o nosso trabalho causa um impacto na vida desses idosos, na vida da família desses idosos, e nós continuaremos assim e cada vez melhor com a ajuda de toda a equipe, de todos vocês da organização. Obrigada, pessoal. Desculpa os atropelos. Obrigado, Samara, né, pela sua contribuição, pela sua participação. Né? Então, você falar deste cuidado da pessoa, né, aonde cada uma das nossas instituições vai tendo, né, com esse cuidado. E aí, quando você fala que esse cuidado não passa somente pela pessoa da minha localidade, mas também por esse cuidado da casa comum, né, nessa abordagem que é a missão da Companhia de Jesus, convida nós esse cuidado também para com o outro, esse cuidado também para com o meio ambiente, com o nosso espaço. Então, nós vamos agora convidar a Regianeide, né,
onde ela, como pedagoga, que também trabalha no Centro Social Padre Arrupe, né, ela possa falar um pouquinho sobre a importância das atividades desenvolvidas, né, lá para a qualidade de vida. Então, lembrando que você pode estar colocando as suas perguntas aí no chat, mas também depois, se quiser também fazer a sua pergunta, colocar também seu comentário também ao vivo, também levantar a mãozinha e poder estar falando. Mas a Lisiane está registrando, né, as perguntas de cada um para depois a gente estar socializando aqui. Então, com você, Regianeide. Então, boa noite. Antes de eu falar assim, o meu tema em si, eu só queria registrar, né, que o Patrício Guilherme não pôde continuar, porque lá no Pedra Mole diz que já está oscilando muito e faltando energia. Então, ele teve que pedir para desculpa, né, não está podendo estar conosco. Aqui no Dicione está chovendo muito, então, assim, a gente sabe que quando acontecem essas situações, às vezes a internet oscila, a energia vai embora, né, enfim. Mas só para deixar registrado, viu, que ele não está aqui conosco nesse momento. Então, assim, para mim é um prazer, né, o convite que me fizeram participar e partilhar um pouquinho. Na verdade, assim, eu venho acrescentar, né, completar, né, como equipe, aquilo que a Samara falou, né, o Centro Social Padre Arrupe, ele existe desde 1976, vamos completar esse ano 56 anos. Atualmente, a gente atende inscrito, tem 450 idosos. Eu vou falar assim um pouquinho rapidinho, só para a gente entender como é importante essas atividades para os idosos, né? A importância deles estarem ali, né? E manter esse centro, né? Então, assim, nós estamos em 99, tem 99 bairros, né, idosos representados em 90 bairros de Teresina e 45 de Timon. E eu coloquei assim para falar para vocês primeiro, porque é um centro de convivência e fortalecimento, e por incrível que pareça, os nossos vínculos estão cada vez mais fortalecidos. Então, assim, eu vou botar aqui o slide, falar um pouco como é importante as atividades, né? Sabemos, assim, que muitos centros fecharam, muitas empresas fecharam, vivemos um cenário realmente não fácil, né? Desde o ano de 2020, assim também foi conosco, né? No dia 17 de março, a gente tinha toda uma programação presencial, vou falar um pouquinho das atividades e como elas são importantes. A Samara, ela comentou sobre a terapia ocupacional, mas a gente tem muitas atividades, né? Que eu vou falar um pouco, mas, assim, a importância dessas atividades e continuarem acontecendo. Então, no dia 17 de março, a gente fechou, foi suspenso, como todos os lugares, né? Eu vou partilhar aqui um pouco, tá? O slide, eu vou falando um pouquinho. Eu estou falando, dá para entender direitinho, dá? Porque é de família, a gente fala bem rápido. Qualquer coisa, eu diminuo um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Então, eu botei assim, é interessante a importância da atividade da qualidade de vida dos idosos em social. A gente olhar para essa imagem, eu queria que vocês pensassem um pouco, né? Por que eu coloquei essa imagem? Uma imagem que um lar tem vida, podemos dizer, no outro mais belo, né? Mais cheio de vida. Então, eu coloquei um pouquinho para a gente entender a importância das atividades em relação a esse cenário atual. Acho que 3 palavras, eu acredito, desde 17, elas têm sido um ponto assim, muito forte em nós, as incertezas. Ainda temos muitas incertezas, né? Então, como eu coloquei em relação àquela árvore, no sentido de que foi um cenário nos colocando à frente, né? Sendo o quê? Que o nosso público é um público de idosos, né? E já são vulneráveis, né? Já são, posso dizer, é um grupo de risco, né? Dentro dessa pandemia. É os que têm mais dificuldades, às vezes, de acesso, né, às informações e tudo. Então, quando surgiu essas 3 palavras que eu estava falando, a incerteza, do medo, mas, ao mesmo tempo, a esperança, né, fez com que a gente
pensar se agora, né, muitos centros foram fechando, todo mundo, né, foi ficando. Eu falava até questão, quando botaram o vídeo, questão do caminho, e falar assim, que quando não existe um caminho, existe uma janela, e eu ficava lembrando, né, se sempre vai existir um caminho. Por quê? Porque o caminho nosso é Jesus, né? Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós nos deparamos com aquela realidade de fecharmos tudo, com as atividades que estavam acontecendo, porque até então nós estávamos atendendo 450 idosos, nós temos atividades de segunda a sexta, de manhã e à tarde. A gente tem 11 atividades, capoterapia, né? Eu vou botar no slide, mas estou falando. A gente tem a oficina da memória, como a Samara falou, artesanato, a hidroginástica, né? Que os idosos fazem no diocesano, ginástica funcional, pilates, dança, música. De repente, como nós vamos dar continuidade, né, às atividades para esses idosos, para que não afetasse a qualidade de vida? Porque o nosso maior medo era, e agora? Esses idosos estão em casa, estão isolados, a maioria não tem acesso à internet, e são aqueles que foram mais machucados, acredito, né? Porque quando você olha as reportagens, né, as notícias, e você vê que a maioria é idoso que morre, né, que o idoso é aquele que está sempre ali, né, podemos dizer, mais vulnerável mesmo. Aí a gente pensou, e agora? E é interessante que usei até uma frase de até Victor Frank, né? Victor Frank diz que quando a gente não dá para mudar a situação, é hora da gente mudar a nós mesmos. Então, a partir de uma mudança, né? A partir de nós, né? Claro que a gente estava com incertezas, até para nós, como é que seria, medo, mas surgiu uma esperança, porque diante de um conflito, de uma dificuldade, né? Sempre vai existir um caminho a gente a escolher. Ou a gente para, né, e padece, né, como diz o próprio Cortella, ele diz que mudar é complicado, mas acomodar-se é perecer. Então, às vezes, a gente poderia acomodar e dizer assim, vamos ficar, fechar as portas, mas a gente percebeu que havia uma luz no fim do túnel. Existia a incerteza, existia o medo, mas existia a esperança. Enquanto a esperança ela for maior do que a nossa incerteza, porque ainda continua incertezas, né? Não é só para o idoso, mas para todos nós. A gente não tem certeza de nada, né? A gente ainda tem medo. Gente, quantas vezes eu saía com medo porque os meus pais são idosos. Eu saía não com medo de eu adoecer, mas medo de trazer a doença para ele, né? Então, assim, tantas situações que nós fomos sentindo. Então, foi nos colocado diante dessas atividades, o que fazer? Aí veio... A gente precisava continuar mantendo as atividades para dar qualidade para o idoso, continuar ativos, né? Quem entra no Centro Padre Arrupe não vai encontrar velhos, vai encontrar idosos. Gente, eu digo para vocês, eu estou há um ano e pouco, eu tinha uma visão totalmente o que era um idoso. Eu achava que o idoso é que estava ali, né, só se reclamando de dor. E você vai vendo que as histórias desses idosos são histórias de vencer o câncer, depressão, né? Pessoas que hoje têm uma qualidade de vida muito grande, devido a que essas atividades desenvolvidas dentro do Centro Social Padre Arrupe, que eles têm essa oportunidade, até aqui as parcerias, né, e muito mais também a nossa mantedora, né, a SAB, que nos dá todo esse aparato, esse apoio para a gente fazer essas atividades, né. Então, assim, como fazer com que eles continuem se mantendo, né, ativos? Como é que fazer com que eles continuem com saúde do corpo, mas também da mente, né, como a Samara falou, né, o Ivan falou também, né, sobre a questão da mente, da memoriar. Interessante, gostei muito desse recordar, porque nas atividades a gente trabalha muito isso, o resgatar as memórias dele, as atividades, acredito que o irmão ainda vai estar presente em algumas atividades nossas, se Deus quiser. Ele vai ver como é interessante o trabalho, como eles são uma alegria daquele centro, né? Então, a gente pensou como também diminuir o isolamento, o distanciamento social.
como é um centro que trabalha o vínculo, o fortalecimento, né? A convivência e o fortalecimento de vínculo, surgiu, pronto, não, a gente agora vai fazer o quê? Aí a gente surgiu uma ideia, né? Primeiro foi um professor, depois todo mundo foi abraçando, porque a gente lá trabalha em equipe, como a Samara colocou, né? Vamos fazer lives. Aí você podia dizer assim, para idoso, isso dá certo. Criar grupos de WhatsApp, que às vezes o idoso só tem aquela lanterninha. Às vezes o idoso, ele, às vezes não sabe, às vezes nem ligar, né? E eu digo para você que a gente cada dia mais a gente está encantada e vendo que as dificuldades existem para ser superadas, são meios para a gente aprender. A gente pode muito bem ficar esperando a pandemia passar, mas a gente pode continuar vivendo com a pandemia. E foi isso que a gente disse. A gente ficar aqui, o Patrício dizia muito, gente, se a gente parar, a gente vai morrer. Os idosos vão morrer. Então, vamos fazer algo. Então, surgiu os grupos de WhatsApp. Primeiramente, eles acharam estranhos. Ainda hoje é bem engraçado, né? E eu queria até mostrar, porque eu acho que não vai dar certo, mas mostrar para vocês que existia uma programação presencial e agora vai ser virtual. E para todo mundo, eu sou pedagoga, eu tive que reaprender. Todos nós precisamos reaprender com a tecnologia. Aí você diz, e o idoso, né? Que tem todas as dificuldades, às vezes não tem ninguém para ajudá-lo, não tem, às vezes, um neto, né? Ou, às vezes, a gente se depara com situações que, às vezes, o neto, ele compra o celular, mas quem usa é o neto. Então, a gente tem muitas situações não tão fáceis, então, foi um desafio, mas que a gente abraçou. Hoje, a gente passou de 455 pessoas que passavam de forma presencial, hoje a gente tem uns 130 participando de lives. Hoje à tarde, a gente participou do Fevereiro Roxo, tinha mais de 50 idosos, gente. E você vê que foi algo que a gente podia dizer, vamos deixar quieto, vamos ficar acomodados e vamos perecer. A gente diz, não, é complicado, mas vamos aprendendo. E a gente fez um quadro de lives, eu vou tentar ver se no final eu mostro para vocês, que a gente tem live de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Toda semana, ou todo dia, eles têm 4 lives. A gente conseguiu, né, pela SAD, duas chaves, que é do aplicativo Zoom, que a gente pode ficar. Então, eu, como pedagoga, a gente criamos todo um cronograma, e eles participam. E hoje, como foi bom os feedbacks dele, porque eles estão dando a resposta. De que forma? Aprendendo, a cor mais linda, eles aprendendo a desligar o microfone, a ligar a câmera. Eles não entender que, às vezes, se eles não falam, eles não aparecem na tela, né? E hoje foi tão interessante, porque nós estamos, né, desde maio, trabalhando com lives, né? Esse ano, a gente pensou, fizemos todo um cronograma para que em abril a gente tem a esperança, porque o que nos move é a esperança, que a gente ia voltar de forma 25%, né, de forma presencial. Né? A gente já tem essa esperança, né? Aqueles que já vacinaram, aqueles que já tiveram Covid, que se recuperaram. Então, aos poucos, a gente vai trazer. E por que a gente tem essa esperança? Por quê? Porque muitos ainda, infelizmente, não têm a condição de ter um celular que dê para colocar um aplicativo Zoom. Muitos não têm um neto, um filho para ajudar. Muitos não têm a internet em casa. Então, o que a gente está fazendo nesse início de ano? Nós fizemos mais lives para quem está participando. Agora, todos participam. A única live que eles não fazem é hidroginástica, porque ainda o irmão disse que não pode, ainda não liberou, mas quando se liberar, que a gente pode ir para a piscina diocesana, eu tenho certeza que eles virão, né? Mas, claro, estou brincando. A gente não tem hidroginástica ainda, mas todas as atividades, música, pilates. Eu vou tentar mostrar para vocês, mas, gente, a cor mais linda, eles lá na telazinha, a professora de pilates fazendo e eles ficam fazendo. Como acontece, Janeide? O profissional em casa e eles lá. E agora, a gente está investindo na tecnologia no Padre Arrupe. Então, agora o professor vai lá para a sala, tem todo o equipamento, e eles em casa acompanham as lives. Mostrando o quê? Que essas atividades têm trazido para ele uma qualidade de vida muito maior, acredito, do que quando era presencial, porque agora eles se sentem tão capazes, eles agradecem tanto que aprenderam a tecnologia, eles percebem o quanto eles são importantes, estão sendo valorizados, né?
Hoje nós tivemos mais de 50 nessa live, e vocês viram eles quietinhos, aprendendo a desligar, participando, na hora certa levantava a mão e falava. Então, assim, você vai aprendendo com eles, né? Eu sei que eu poderia passar aqui a noite todinha falando, e ainda seria tão pouco dizer para vocês, porque só indo lá, no Centro Padre Arrupe, para vocês verem como hoje tem sido para nós uma grande vitória. Eu sei que o irmão irá lá um dia aparecer para nos conhecer, né? Sempre temos missa que o Padre Vicente está indo lá, no tempo que o Padre Vicente, agora o Padre Valdivino. A gente tem live, tivemos o baile de carnaval. Não sei se alguém acompanhou, mas fizemos oficina de máscara. O baile de carnaval, eles enfeitam a casa dele. Então, assim, essas atividades elas só trazem qualidade para a vida desse idoso, né? E a gente espera continuar, trabalhando, né? Então, assim, falta palavras para dizer para vocês o quanto é importante essas atividades. E eu acredito que dos centros, né, eu acredito que é poucos que estão abertos e trabalhando como Centro Social Padre Arrupe. Muitos fecharam mesmo. E a equipe toda se reinventou. A equipe toda, semana passada nós estávamos numa capacitação, aprendendo como é que grava, como é que é isso, como era. A gente estava se reaprendendo para poder ajudar eles também, porque a gente está o tempo todo aprendendo, né? Eu digo assim, que eu nunca trabalhei tanto nesse tempo de pandemia do que com o tempo que era presencial, né? Que eles estavam sempre na sala, contando a história dele, partilhando. Então, dizer para vocês que como é importante as atividades, né? As falas tanto do irmão como da Samara, elas vêm só completar que o que a gente faz, né, pelo público do idoso, né, público idoso, que é o vulnerável. A gente está vendo aqui o quanto eles são tão importantes, eles têm uma história, né? Tanto a gente tem lá uma atividade que a gente faz no mês de outubro, que a gente resgata as músicas, as histórias dele, né? E eles cantam, eles se enfeitam, eles mostram a história deles, traz objetos que eles eram da infância, como o irmão falava, né? As memórias dele. Então lá a gente apenas valoriza aquilo que eles trazem, aquilo que eles têm como história, como memória, né? Como memoriar, como o irmão falou, né? Então, assim, a gente continua, quando vocês quiserem acompanhar nossas lives, o Padre sempre coloca, né? Próxima semana a gente vai ter missa, a gente vai ter o Encontro dos Rios, que vai ser o dia da mulher, então a gente faz lá no encontro, como a gente fez Outubro Rosa, a gente fez lá no Encontro dos Rios, e eles em casa, e nós lá, né? Então, quem sai é nós, entendeu? Eles ficam em casa. Mas tem sido, assim, para nós, realmente um desafio e que a gente percebe que tem valido a pena. A qualidade de vida tem muito grande. A gente pensava muito, vão ficar depressivos. Não, porque lá também tem um trabalho de serviço social, que eu não falei, mas lá. E a psicologia e toda a equipe, né? Todo mundo cuida deste idoso que é tão importante, tão caro para nós, né? A gente sempre fala. Por isso que a palavra diz a importância, porque importar é trazer para dentro do coração. Então, a gente tem muito isso, né? A gente importa esse idoso para dentro de nós e a gente se reinventa, a gente faz coisas sempre novas, sempre está trabalhando, não para, porque eles é realmente a nossa pérola, nosso bem maior. A gente poderia já até mesmo estar colocando algumas perguntas, né? Não sei se alguém quer fazer pergunta diretamente. Nós temos aqui uma pergunta da Eu Gracilene, né? Que ela colocando aqui sobre se o Alzheimer é um mal que ataca só os idosos, né? Então, a Samara poderia comentar um pouco sobre essa pergunta. A Lili, ela faz um comentário dizendo que é verdade que a memória afetiva é tão significativa que dificilmente ela é abalada, mesmo quando a pessoa sofre. Aliás, uma pergunta, com o tratamento de Alzheimer, daí a importância de fazer memória de todos os momentos de nossa vida, né? Então, acho que essa pergunta é um pouco ligada com a fala do irmão Epifânio, quando ele falou sobre a questão do memoriar, do entendimento. Então, assim, na verdade, nós temos vários tipos de falta de memória. Nós temos alguns tipos de alteração
de demência, nós temos, ao envelhecer, a própria demência senil, que faz parte do esquecimento, até eu acho que é a que se cabe muito bem ao esquecimento que o irmão Epifânio falou, né? Que esquecer algumas coisas faz parte da vida, porque são vivências demais. Então, a gente tem um esquecimento senil, a gente tem algumas demências provenientes de comorbidade, a gente tem a doença de Alzheimer, que é um processo degenerativo neurológico, e que ela vai aparecer com a idade, sim. Se existe casos antes dos 60 anos, né, dos 60, 65 anos, você começa a ter aquela preocupação com o esquecimento, com o tipo de falha de memória, mas o Alzheimer em si, ele é um processo que ele é pontual, ele vai começando a memória recente, essa memória mais de curto prazo, eles lembram de porque estão na memória há muito tempo, e coisas mais recentes vai tendo logo essa perda. Só que a doença de Alzheimer, ela não acomete só a questão cognitiva, ela acomete também os processos neuromotores. Então, o indivíduo com Alzheimer em fases avançadas, ele é capaz de ir no banheiro e não baixar a peça íntima. Ele é capaz de entrar no chuveiro e não ter tirado a roupa para banhar. Então, ele é capaz de não deglutir, porque o processo de não engolir, porque o processo da deglutição já não é mais permitido dentro de uma fase mais avançada. Então, o idoso, a pessoa, ela vai meio que definhando nessas funções, né, das funções executivas, da independência mesmo, do próprio autocuidado, não só das memórias, tá certo? Bem, Samara, obrigado, né? Não sei se o irmão Epifânio quer fazer algum... Sim, é importante isso que a Lili coloca, né, em relação ao que eu mencionava da memória afetiva e a memória como um todo. Claro, eu não tenho tanta propriedade quanto ao transtorno do Alzheimer, como ela coloca aqui, mas eu tenho uma vivência muito próxima na família, em que minha avó materna, já falecida, ao fim de sua vida, ela apresentou sintomas e apresentou características próprias de um Alzheimer. E, nesse sentido, uma memória que eu tenho, Lili, é a dinâmica de que ela lembrava muito mais de coisas da sua infância do que uma memória recente. Então, eu atribuo isso um pouco a essa dinâmica de que ela guardava, né, com muito carinho, muitas memórias anteriores de infância, de construções bonitas. Ela nunca lembrava de coisas ruins, ou lembrava de medos, ou lembrava de ausências. Ela sempre lembrava de coisas boas, de presenças, a ponto de confundir, olhar para, por exemplo, o meu irmão e confundir com o pai dela, e chamar o meu irmão de pai, por exemplo, né? Então, ela fazia outra realidade, entrava em outro nível de relação, em que todo mundo via que era meu irmão, mas para ela a fisionomia, o jeito, o modo de falar, não tinha como convencê-la que não era o pai dela, que, claro, já havia falecido há muito tempo. Então, acho que essa dinâmica do afeto implica, sim, em um tratamento humanizado, né? E aí é a paciência. Eu acho que um elemento característico para as pessoas que estão passando, para os idosos que passam pelo Alzheimer, é colocar-se na pele dele, né? Como a paciência é máxima de dizer, não é por querer que ele confunde as coisas, ou que ele esquece que não se pode fazer. Isso foi uma realidade também que a minha avó Josefa viveu, e foi aí que nós percebemos que ela não podia ficar mais sozinha na casa em que ela estava, teve que ser cuidada pelos filhos de uma forma mais intensa, quando ela foi fazer café, e ela fez café colocando água, o pó do café e o açúcar em uma xícara, e colocar essa xícara na boca do fogão. Pronto. Para ela era assim que iria fazer o café. Confundiu o bule com a xícara. E ali vimos que, de fato, aquele estouro da xícara que nós vimos, ela estava fazendo o café e estourou. Aí foi um grande sinal que a gente ficou mais atento. E nesse caso, a dinâmica do cuidado, da paciência, é um dom também que há que ser pedido
para as pessoas que estão passando por essa realidade em sua família. E nesse sentido, por exemplo, também a dinâmica do afeto e da memória com esse afeto indica muito um pouco o que estava sendo falado pela Rejaneide, que é a questão dos esquecimentos de coisas que para nós é básica. Tirar a roupa ao ir ao banheiro, a realidade de a pessoa esquecer como é que fala. Ela consegue falar. Ela não tem nenhum problema na fonação, no aparelho nada, mas ela já não lembra como processar o pensamento através de palavra. E isso assim é muito muito impactante, né, para quem está próximo e vê a pessoa que consegue fazê-lo, mas não lembra como faz e por isso não faz, né? Então, nesse sentido, a memória afetiva e a dinâmica do afeto também no nível da relação e do cuidado de quem está no entorno de pessoas que passam por essa situação. Obrigado, irmão, né, pela sua fala. Acho que a palavra é gratidão a cada um que está aqui, das nossas obras, da Escola Padre Arrupe, do Centro Social Padre Arrupe, da Escola Santo Afonso, do Diocesano Infantil, do Diocesano, Dió, da Paróquia Santo Inácio, né? E aí, a Débora até perguntou, como é que nós podemos participar desse belo trabalho de maneira voluntária? Então, eu vou colocar agora aqui, abrir um espaço, né, para a Samara fazer a sua fala final de agradecimento, queira colocar a Rejaneide e também, depois em seguida, o irmão Epifânio. Então, Samara, você pode fazer a sua fala final. Agradecer, compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência com um tema tão relevante para a nossa população, que é o idoso lá do centro, né? E, então, me colocar à disposição para qualquer evento, qualquer momento de estudo que possam desejar, de compartilhamento de conhecimento, porque a gente vai agregando uns aos outros. Obrigada. Bem, obrigado, Samara. Rejaneide, quer fazer uso da palavra? Quero agradecer, né, porque realmente partilhar e falar do Centro Social para nós sempre é um prazer. Sempre falo que o sentido maior realmente é a pessoa do idoso, né? A gente tem muito carinho. Hoje, depois dessa live, estávamos toda a equipe mesmo festejando, porque a gente trabalhou bastante para acontecer. Então, a equipe, graças a Deus, muito comprometida. Então, assim, só quero agradecer pelo convite, poder estar aqui representando o Centro Social Padre Arrupe, do Patrício Guilherme, da Live, de toda a equipe, né? Uma equipe realmente que já todo dia está se reinventando para poder dar o melhor. Então, obrigado pela participação. Para mim foi muito bom as palavras do irmão. Nossa, tocou meu coração muito. E a Samara, estamos sempre juntas, né? E vocês aqui, né? Que a gente possa caminhar juntos, né? E a esperança possa nos mover, né? Se não houver caminho, abre janelas, como diz o Papa João 23, né? Vamos abrir as janelas e deixar a primavera entrar dentro da primavera, né? Que o tempo novo seja para nós nesse ano de 2021. Muito obrigada. Obrigado, Rejaneide, né? O irmão que está longe de Teresina, mas presente aqui conosco, a sua fala final, irmão. Muito bem. De fato, o modo como a vida de missão nos leva a outros ambientes também, mas ao mesmo tempo nos deixa tão próximos em lives como essa. Já na segunda-feira estou de volta aí, se Deus quiser. O que acontece? Eu estava aqui vendo o que falar no final dessa live e me ocorre o fato assim de como Teresina, para a Companhia de Jesus, é um campo frutuoso de missão, porque a gente atua com pessoas desde 1 ano e 7 meses até idosos com seus 85, 90. É um fruto muito grande que se encontra em poucos lugares do Brasil. O modo como Teresina tem essa possibilidade e esse cenário da Companhia de Jesus atuar com públicos tão diversos.
Então, eu rendo graças a Deus também pela atividade que os jesuítas, a Companhia de Jesus, os inacianos, os colaboradores fazem em Teresina, podendo vincular obras que, em princípio, seriam tão distantes ou tão diversas enquanto público, mas, ao mesmo tempo, se unem, se ligam, por exemplo, em lives como essa, como colaboradores na missão de Cristo. Então, queria deixar como consideração final essa alegria de poder, a partir de Teresina, trabalhar nessa missão, que é uma missão em conjunto com tantas outras obras que compõem o núcleo de Teresina, e já lembrar que também estamos com esse bonito caminho e comissão, né, de representantes de todas as obras ou movimentos de jesuítas e da Companhia em Teresina, fazendo, por exemplo, mês a mês, atividades como essa. Então, mês que vem, que já começa na segunda, outras abordagens vão ser feitas nessa continuidade de campanha de cuidado e proteção à vida, né? Cuidado permanente. Então, a próxima sensibilização com nova cor, com nova dinâmica de cuidado de uma outra faceta da relação humana e da pessoa, vai ser já vista agora a partir de março. Obrigado. Obrigado, irmão. Aqui no chat, muitas palavras de agradecimento, né, por um momento, e queremos realmente agradecer a cada um, a cada uma que esteve conosco, né, durante chegando 1 hora e 40 minutos, né, e isso demonstrando essa unidade, né, do trabalho das obras de Teresina, tendo sempre em vista, né, essa cura personal, né, o cuidado com o outro. Então, a nossa palavra realmente é de gratidão, e dizer, como o irmão já colocou, estaremos juntos, né, em tantos outros momentos, dos quais iremos realizar como unidades, né, da rede aqui em Teresina. Então, obrigado, boa noite e até o próximo encontro. Muito bem. Fiquem bem e até mais. Nos vemos. Tchau, tchau.